Rodada do Campeonato Paulista, o primeiro jogo do Verdão depois da derrota na Supercopa, nos pênaltis para o São Paulo, e na sua nova velha casa ou casa alternativa, estamos falando da Arena Barueri. E já sabemos que o Allianz Parque, com toda aquela disputa jurídica, dá para dizer assim, com a W Torre, né, com ameaça de interdição, e foi o que aconteceu do Allianz Parque, enquanto não trocar o gramado, a Leila Pereira, né, que tem nas suas empresas a aquisição da Arena Barueri, tem pelo menos um estádio para sediar os seus jogos. 8, 9 mil pessoas presenciaram uma vitória por 2-0 sobre o Ituano. O Ituano que complicou a vida de muita gente nesse campeonato, inclusive do Corinthians. Pois bem, 2-0, gols de Flaco Lopes. Vejam só, o homem está endiabrado. E o Rony que entrou na segunda etapa. O Rony que entrou bem, inclusive bem participativo, e achei interessante a escalação inicial do Abel Ferreira, né? Porque ele soltou mais o Zé Rafael, botou o Aníbal e o Rios, ou seja, jogou com 3 volantes, 3 zagueiros também, né? Gomes, Murilo e Luan, o Marcos Rocha, não o Mike, e na esquerda o Piquerez, com esses 3 volantes que eu falei, mais o Veiga e o Flaco Lopes. E aí o Zé Rafael consegue fazer assistência para o primeiro gol do Flaco, sobe lá em cima, bate o Jefferson Paulino, e aí depois no segundo tempo o Rony toca na saída do goleiro para fazer 2-0 para o Palmeiras, que tem a terceira melhor campanha, só está atrás de Santos e São Paulo. Porém, o Palmeiras tem um jogo a menos contra a Portuguesa, se eu não me engano. E com isso, né, pode ir em busca da melhor campanha desse Campeonato Paulista. Vamos para o Rio de Janeiro. Vitórias do Vasco e do Fluminense. O Vasco venceu o Audax. O Vasco venceu com gol de David, isso é 7ª rodada do Campeonato Carioca. Um jogador que é versátil, um jogador que é participativo em gols ao longo do jogo, um atleta jovem, com poder de compra acessível ao clube, principalmente poder de revenda futuro, que tem experiência já em grandes equipes aqui no futebol brasileiro e, claro, faria perfeitamente não só a função do Rafael Veiga, que o técnico Abel Ferreira tanto espera que chegue um cara para este elenco, mas também jogar junto com o próprio Rafael Veiga, por que não? Vou falar do Caleb do Fortaleza, e olha que o nome dele é muito elogiado por aqui em São Paulo, e ele tem um motivo de sobra, ou aliás, o Palmeiras, uma carta na manga de sobra para poder pegar esse jogador. E isso, torcedor do Fortaleza, que está aqui acompanhando esse vídeo, não é para você ficar bravo comigo. Eu estou valorizando um jogador que hoje está inserido num trabalho muito bem feito aqui no Brasil e que jamais vai entregar um jogador desse de bandeja hoje para qualquer grande clube do Brasil. O Caleb, que tem 23 anos, ou seja, já começa dentro do perfil do Palmeiras, ele é um jogador agenciado pela empresa Link, que, para quem não conhece, é a empresa gerida pelo André Cury, empresário hoje que é um dos maiores aviões do futebol mundial. Ele, Juliano Bertolucci, esses caras hoje são referências no mercado. Inclusive, o André Cury, recentemente, ele acertou com jogadores do Palmeiras que são praticamente titulares, ou são titulares do Abel Ferreira. O Breno Lopes, que terminou titular, que nesta temporada, né, está em vias de negociar transferência dele, mas até agora não tem nenhuma informação de saída, nada de Vasco, até porque o Palmeiras quer ganhar uma compensação mesmo com o contrato dele terminando no fim do ano, e outros 3 jogadores, que esses sim são pilares do Verdão. Marcos Rocha, que renovou o contrato recentemente, Rafael Veiga, que também renovou o contrato nos últimos meses, e Dudu, a grande estrela do Verdão. Esses 3 caras, mais o Breno Lopes, fazem parte do time do André Cury. Ou seja, porta de entrada com um dos principais empresários do Brasil, o Palmeiras tem. Até porque 3 caras fazem parte do time titular do técnico Abel Ferreira. Então esse já é um pequeno, ou no caso, um grande trunfo para essa história girar. Mas o que isso pode também potencializar em relação ao nome do Caleb? É um cara muito bem avaliado no Palmeiras, pelo que eu ouvi dizer, tá? Isso não significa que o Palmeiras tenha feito proposta, etc., tendo atrás do Fortaleza. Até agora, nada. Esse é um vídeo apenas de uma análise sugestiva da minha parte em relação a esse jogador que eu gosto muito, que na temporada passada, com a camisa do Fortaleza, participou de 6 gols, ou seja, marcando 6 gols, e com 9 assistências ao longo de 2023. Um Fortaleza que fez um campeonato brasileiro seguro, que foi a decisão da Copa Sul-Americana, e uma equipe que, claro, lá no Nordeste
é uma referência, e não só mais no Nordeste, né? Aqui no futebol brasileiro, em termos de administração. Então, o Caleb é um jogador que, na época em que atuava, em 2023, no Fortaleza, ainda continua em 2024, mas quando conseguiu esses números, era um jogador de transição de meio campo. Ele jogava como uma espécie de um camisa 8 barra camisa 10. Só que nessa temporada, com a saída do Caio Alexandre, o Caleb passou a ser o camisa 10 do Fortaleza. E já nos primeiros 4 jogos da temporada, anotou 2 gols, porque tem muito mais liberdade de chegar. Um Caleb que jogava mais ou menos nessa função, só que um pouquinho mais aberto pela direita, quando era atleta do Atlético Mineiro e que foi colocado na vitrine do futebol brasileiro por Jorge Sampaoli. Ou seja, um jogador que taticamente é trabalhado por grandes técnicos. Falamos aqui de Sampaoli e agora a Vojvoda, que potencializou o nível desse jogador, repito, de 23 anos. Um atleta que te entrega trabalhar como um meia ponta pelo lado direito, que pode ser um segundo volante, mas agora essa opção de armação de jogadas e tem a característica para ser o tal do substituto do Rafael Veiga. Falo isso porque o Palmeiras procura neste jogador no mercado um atleta que neste momento esteja em potencial de crescimento, que não seja um cara que esteja em radar de grandes clubes europeus ou até de seleção, porque o Palmeiras conta com a convocação do Rafael Veiga para a Copa América e em períodos derradeiros de data FIFA, em que jogos vão acontecer principalmente neste meio de ano com a Copa América, o Palmeiras tem alguém a quem escalar naquela posição. Então o Caleb se encaixa perfeitamente nisso. O Caleb, além de tudo, é um jogador que hoje é avaliado em cerca de 2 milhões, 3 milhões de euros. Só que aí você geralmente dobra esse valor, até porque o Fortaleza adquiriu parte dos direitos desse atleta no ano passado por cerca de 6 milhões de reais e lógico que vai querer ganhar pelo menos o triplo em cima dessa negociação, como foi a história do Caio Alexandre, em que ele vendeu o Caio Alexandre para o Bahia por cerca de 4 milhões e meio de euros. O Caio Alexandre e o Caleb tinham a mesma avaliação de mercado, ou seja, o Palmeiras com uma conversa séria e não uma conversa para tentar enganar o Fortaleza, que isso obviamente não vai ocorrer, porque o presidente Marcelo Paz é um cara exímio naquilo que faz em termos de gestão e principalmente de leitura de mercado. Se o Palmeiras chegar para conversar direito e com valores corretos daquilo que hoje eu acho que o Caleb vale, seria um negócio muito interessante para as duas partes. Um negócio que poderia girar em torno de 4 milhões e meio, 5 milhões. Dentro daquele perfil que o Palmeiras busca hoje de um jogador de cerca de 23 anos, um jogador experiente aqui no futebol brasileiro, que trabalhou com o Cuca, que trabalhou com o Sampaoli, que foi vitorioso participando das campanhas do Atlético recentemente, campeão de Supercopa, campeão de Copa do Brasil, campeão brasileiro, que lidou com diferentes formas de jogar, tanto no Atlético Mineiro como agora no sistema do Fortaleza do Vojvoda, em que se tornou uma referência no meio campo. Hoje ele divide a armação de jogadas com o Tomás Pochettino, que é um outro ótimo jogador, mas esse, para ser uma opção ao Palmeiras, por exemplo, já estaria mais fora do perfil por já ter 28 anos, diferente do Caleb, que tem 23, e acima de tudo, pela idade e pelo potencial de compra nesse preço, o Palmeiras teria, daqui a alguns anos, caso se concretizasse um negócio desse, um ótimo poder de revenda com o Caleb, além do ganho esportivo de ter uma grande opção para jogar com o Rafael Veiga ou na própria vaga do Rafael Veiga em algumas oportunidades. Então,